Bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Bom trabalho para vocês. Que Deus proteja a nossa família, que Deus nos guarde. Para quem é evangélico, do Pai do Senhor. Para essas pessoas que me saudam no vídeo, te dou um bom dia e que você seja bem-vindo sempre no meu canal, porque aqui eu só prego a palavra do Senhor, só sai da minha boca as coisas que são do Senhor. Se o Senhor pede renúncia, nós temos que renunciar, porque endureceu o coração perante a face linda, maravilhosa dele, né? E eu vou soltar uma parábola do Senhor e depois eu vou soltar o sonho para o tempo evangélico e para o tempo católico, para que vocês o quê? Para que vocês tenham a chance, a oportunidade e para que você veja que tem alguém na terra que batalha pelas coisas do Senhor, entendeu? Não só eu, tem pessoas também que levam a palavra do Senhor adiante, levando as boas novas, né? Porque a palavra fala, que bem-aventurada aquelas pessoas que pregam o evangelho, que levam as boas novas para as pessoas que ainda não ouviram. Bora? Vou orar com vocês, o Pai Nosso, e vou abrir o livro. A parábola que o Senhor sai, essa que vai ser para mim e para você, tá bom? Confesso que ainda não abri a Bíblia hoje, né? Vou abrir agora com vocês, mas antes eu vou orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito para a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Não deixa, Pai, nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, protege cada uma dessas pessoas que estão me seguindo, dessas pessoas que estão comigo visualizando. Pai, protege elas, Pai. Traz ela para os teus caminhos, as que estão afastadas, que te aceitaram, que estão afastadas. Aquelas pessoas que não acolheram o próprio sacrifício da alma delas, Pai. Toca na mente dela, toca no coração dela, para que elas volte, Pai. Volte para ti, porque só o Senhor é Deus de amor, Deus de misericórdia. Só tu, Senhor, é o nosso Pai. E, Pai, obrigada por todas essas pessoas que assistem e que visualizam os meus vídeos. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada, Pai, por tu caminhar conosco, Pai. Obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou abrir a Bíblia. Ó, tá fechadinha. Agora eu vou abrir ela para nós ver qual é a mensagem do Senhor para nós, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, foi, não sei se vai ser só um versículo, Marcos 9. Eu não sei qual é, se é só esse versículo ou se tem mais. Se tiver mais eu vou soltar. É 2, glória a Deus, 2 versículos pro nosso dia de hoje. Bora ver? Glória a Deus. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso. E vou fazer uma parábola inteira dessa para nós, mas exclusivamente para mim, se eu falando comigo hoje, é exclusivamente esse versículo 49 e o 50, ele tá falando conosco no versículo, e é o que eu vou soltar para vocês agora. Serve para vocês, serve para mim. O Senhor tá falando conosco, mas eu já falei para vocês, vou soltar uma parábola inteira do Senhor para nós, né? Ó, bora ver aqui. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, para ser o sal se torna, mas se o sal se torna íntegro, com quem temperais, tendes sal em vós mesmo, e a paz uns com os outros. Essa mensagem foi do Senhor para nós. Glória a Deus. A gente tem que ter o que? União, é o que o Senhor está falando. O Senhor manda essa mensagem que para a igreja evangélica e também para a igreja católica, e também mandou
essa mensagem que é para todas as pessoas que vão ouvir o meu vídeo. O Senhor abriu a boca e falou para vocês, né? Eu já recebi, entendeu? Agora cabe o que? A cada um de nós. Pensou o Senhor chegar no dia que o Senhor chegar, as pessoas estão sentindo uma com as outras, guardando mágoa, ressentimento? Pode ter certeza que ficaram para trás. Por quê? Porque ainda não tem o amor de Deus dentro de nós. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo, pode ter certeza. A gente não pede que as pessoas sejam perfeitas, não. A gente tem que amar elas do jeito que elas são, com certeza. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada conforme a vontade do Senhor. Como é que eu amo o meu irmão se eu tô vendo... Como é que eu amo o meu irmão se eu tô vendo que o meu irmão, ele vai acabar se machucando? Por que que eu não vou falar com o meu irmão? Olha, tá assim, assim nas Santas Escrituras. A gente tem que ir pelo Senhor. É o Senhor que... Ó, nada... Ninguém tem o poder de... ninguém tem o poder de doutrinar ninguém. Só um é o nosso Pai Celestial. Ele tem todo o domínio de chegar a chamar a nossa atenção. Muitas pessoas pensam que eu ando chamando a atenção dos outros. Não, eu só não prego na palavra do Senhor. Agora o Senhor disse, eu tô ciente disso, que pela palavra dele, muitas pessoas vão ficar com reixo, vão ficar machucadas. Mas é como eu li pra vocês, fica com reixo, fica machucado. Mas o que? Ela nos cura. Toda correção no início não parece ser de gozo, não. Como eu já li esse versículo pra vocês, eu vou até ler novamente. Qual foi o livro? Foi Mateus, não, foi Marcos 10. O versículo 49 e o versículo 50 que eu soltei, que o Senhor falou conosco, o Senhor falou com a igreja dele, o Senhor falou com os templos dele, entendeu? Como é que pode? Jesus, as portas e as pessoas brincando com a própria salvação da alma delas. A gente tem que guardar todos os mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento do Senhor é que nós amemos uns aos outros. Assim como o Senhor nos amou, ainda intercedeu por aqueles que fizeram mal a Ele, entendeu? Qual é o amor que nós temos se nós não cumprimos as Santas Escrituras? Se nós não cumprimos as Santas Escrituras, pode ter certeza que nós não amamos nem ao Senhor. Avalie o nosso próximo que nós estamos vendo, né? A palavra do Senhor, ela fala conosco fortissimamente, né? Glória a Deus. Mas eu vou até... Eu vou até marcar aqui, né? Que é pra depois eu voltar pra cá. O Senhor fala conosco. Eu amei esse versículo. Glória a Deus. O Senhor fala conosco. Ó, agora eu vou falar sobre o quê? Deixa eu ver aonde é. É aqui. Hebreu o quê? Hebreu 12 e o versículo 11. Para você ver como tudo que eu falo com você tá escrito nas Santas Escrituras. Nada sai da minha boca. Mas sai da boca do Senhor. Sai da boca dele para com as ovelhas. Ó. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Se nós se exercitar no fruto que está saindo da boca do Senhor, da palavra do Senhor, pode ter certeza que nós salvamos a nossa alma. Agora, se a pessoa endurecer o coração perante a face do próprio nosso Redentor, perante a face de quem nos deu uma oportunidade de estar no repouso dele, aí pronto, né? Aí já é, né? Então, deixa eu ler mais um, que ainda não acabou não, ó. Porque, portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados, e fazeis vereda direita para os vossos, para ser... Peraí. Para que o que manque não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora, o último versículo. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor diz
que se não cumprir o mandamento de amar uns aos outros, pode ter certeza que não vai ver o Senhor, não. Se não ter santidade dentro da casa dele, pode ter certeza que não vão ver ele, não. Entendeu? É o que está escrito na Santa Escritura. Foi Hebreu 12, o versículo... Foi Hebreu 12 e o versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14. Como é que as pessoas querem ver o Senhor e não se voltam para Ele? Tem que ter renúncia. O pai agora não pode corrigir os filhos, não. Os filhos que quer corrigir o pai, porque se a gente não aceita a correção dele aqui, tá querendo impor alguma coisa ao Senhor, o Senhor não recebe a hora dos homens, não. João 5, e o versículo, deixa eu ver aqui, acho que é o 40, é o 41, é o versículo 41. O Senhor fala nesse versículo exclusivamente que o Senhor não recebe a hora de ninguém na face da terra. A gente que receba a hora dele. Por isso que o Senhor me envia para os templos dele, para avisar as ovelhas dele que ele está voltando, Ninguém gosta de receber correção. As pessoas se revoltam. Não pode ser assim, não. Nós temos um pai. E é um pai que nos ama. Pai maravilhoso. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui. Hebreu 12. E o versículo. O que eu tô falando, eu vou ler para vocês, ó. Hebreu 12 e o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8. É isso que eu vou ler para vocês, ó. Vou começar logo do versículo 5. E já vós extercedes da exaltação que esses versículos que eu tô lendo para vocês explicam primeiro que o Senhor falou conosco. Não precisa de interpretação, não. Aquele versículo chamou a nossa atenção. E aqui nesses outros versículos o Senhor está falando, está respondendo que a gente tem que receber. Ó. Que argumentar convosco como filhos meus, não desprezai a correção do Senhor. Olha o que o Senhor está falando nesse versículo. Vocês estão vendo? Vocês estão escutando o que o Senhor está falando? Ó. E já vós esqueceste da exaltação que argumentar convosco como filhos meus. Não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Pensou? O Senhor repreende nós e as pessoas fazem se revoltar? Então, não, a gente tem que acolher. Sim, Senhor, pode falar. Estou errada, tenho mesmo que me corrigir. Pois então, as pessoas não usam por orgulho, entendeu? Querem ser certo. Só em a gente pensar que a gente não tem pecado, a gente já tem pecado. Só em a gente pensar que a gente não pode pedir perdão a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor, nós não pecamos. Só nesse pensamento que nós temos, nós já estamos com egoísmo, já estamos se engrandecendo perante Ele. Ele é o único santo. Agora Ele exige de nós santidade, nós temos que se santificar mesmo. O Senhor disse na Santa Escritura, o que é santo se santifica cada vez mais ainda, e o que é impuro que se imundice cada vez mais ainda. O Senhor fala conosco na Santa Escritura, mas fala, glória a Deus. Vocês conhecem esse versículo que eu acabei de soltar para vocês. Mas não vou deixar vocês longe do sonho não, viu? Promessa que eu fiz ao meu amado, ó. Versículo. Li o 5, que ele foi grande, agora eu li o 6. Agora vou ler o 7 e 8. Se suportais a correção de Deus, vós trata como filho. Nós só somos filhos do Senhor se nós recebemos uma correção dele. Agora, se endurecer o coração perante, porque ele está chamando a nossa atenção,
Pode ter certeza. Olha o que ele vai falar nos versículos adiante, ó. Porque que filho a quem o pai não corrija? Ele é nosso pai, ele tem todo o direito de nos corrigir, ele tem todo o direito de chamar a nossa atenção, entendeu? Por quê? Porque nós recebemos ele como pai. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, ó, nós somos feitos de disciplina. Esse versículo aqui já está falando tudo. Se nós não recebemos a disciplina do Senhor que está escrita nas Escrituras, olha o que, é que o Senhor vai falar nesse versículo. O Senhor tá falando com os templos dele, com a casa dele, o templo católico e o templo evangélico, ó. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não são filhos. Se não receber a correção do Senhor, pode ter certeza que não é filho, não. São bastardos, não pertencem à congregação do Senhor. Por quê? Porque não gosta de receber, não gosta de receber o quê? Disciplina, quando o Senhor puxa nossas orelhas, entendeu? Se o Senhor puxa nossas orelhas, porque o Senhor não quer que nós vá padecer, porque o Senhor não quer que nós vá sofrer. Por isso que o Senhor o quê? Chama a nossa atenção. E o filho que ama o pai, obedece. O filho que ama o pai, ele obedece, entendeu? É isso que a gente tem que pegar para nossa vida. Tem filho rebelde que responde ao pai na mesma hora, que vira as costas, entendeu? Então não quer seguir o caminho. Quantas pessoas não estão na casa do Senhor que estão desviadas, se afastaram do próprio Deus, se afastaram do próprio Pai, entendeu? Quantas pessoas não estão desse jeito? Muitas pessoas estão desviadas da casa do Senhor. E o Senhor, às portas, o que eu tenho para dizer para vocês, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ou vocês renunciam tudo. A igreja do Senhor, o tempo evangélico, ele tem que renunciar à vaidade e se voltar para o teu Criador. Tudo que o mundo faz, vocês têm que deixar de fazer. Vocês são um povo que vocês escolheram o Senhor. Por que vocês escolheram o Senhor e preferem as coisas do mundo? Nós não podemos escolher duas coisas. Ou nós vamos amar o Senhor com as ordenanças dele, ou então nós vamos odiar ele e aceitar as coisas do mundo, entendeu? A igreja do Senhor, ela tem que decidir de qual lado que vocês estão. Porque o Senhor está vindo, o Senhor está às portas. É tempo de preparação. É tempo que as pessoas estejam com vigilância. Tempo católico, tempo evangélico. As pessoas que estão afastadas, olha, o Senhor está falando com vocês. Volta para casa. É filho? Volta para casa. Então, o que é que tu tá fazendo longe da tua casa? Tu não é filho bastardo, não. Tu é filho, entendeu? Volta para tua casa, se arrepende-te e volta para o teu Criador. O Senhor está voltando. Senão vai ser triste a tua ficada na terra, ou então a tua retirada da terra. Por quê? Porque foi pego no próprio pecado de você. Por quê? Porque preferiu caminhar longe do Senhor. E quantas pessoas não estão dando tempo ao evangelho na igreja, mas está longe do Altíssimo? Por quê mesmo? Por quê? Porque não obedece às ordenanças do Senhor. Vocês viram os versículos ali para vocês? Eu leio, digo o versículo, digo a folha que eu tô lendo. Então, assim, não tem o que vocês... É só os filhos mesmo rebeldes, entendeu? Se quiserem estar continuando. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas não estão fazendo a vontade do Senhor. E essas pessoas vão ser retiradas para pagar um alto preço. Entendeu? Porque Deus não vai deixar que as pessoas desnobrem dele, não. Já basta a porca... Glória a Deus. Já basta a imundícia do carnaval que estão fazendo, que fazem com o Senhor. Quantas pessoas não pegam a imagem do Senhor? Não é nem quantas. Porque se tá ali olhando, vendo, aplaudindo, tá sendo participante, entendeu? Quantas pessoas não pegam, vê o sacrifício do Senhor jogado assim pelo meio da rua, trazendo o Senhor no meio da rua com a cruz? Você está vendo? Ainda não quer. Quando o Senhor fica desgostoso com a humanidade, as pessoas acham ruim. Não pode, não. Vocês plantaram. Não tem uma coisa que a gente plante que a pessoa não vai colher, entendeu? Bora pra cá. Deixa eu mostrar aqui Jesus, o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho. Qual é o caminho que vocês estão?
O primeiro versículo que o Senhor falou conosco está se referindo a todos esses versículos. Ainda vou ler, Jesus, o caminho, para que vocês percebam qual é o... Ainda vou encerrar com o quê? Com o mandamento do Senhor. Ó, entrai pela porta estreita. Aí botou 2 pontinhos, Senhor. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas entram por essa... Tá no caminho largo, tá na casa do Senhor, mas ainda não saiu do... Aceitou Jesus, tá na casa do Senhor, mas ainda tá no caminho largo. Não saiu do caminho largo, não. Vocês têm que sair do caminho largo e voltar para o caminho estreito, entendeu? Porque rumo ao céu é o caminho estreito. Tá doendo? Tá. Mas continua que tu tem a tua salvação. Agora eu não quero estar na casa do Senhor ainda com o pé lá no mundo, não. Tô na casa do Senhor, mas tô fazendo as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero. Pois então, se é difícil. Bora pra cá, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontra. Você está vendo? Para vocês entrar no céu, onde o Senhor está, o repouso do Senhor, para vocês entrar lá, vocês têm que passar pelo caminho estreito. O que é o caminho estreito? Renúncia. O que é o caminho estreito? Renunciar tudo que a carne almeja, que a carne gosta. Renuncia. Só assim tu herda a tua salvação. Se não for assim, não herda a salvação, não. Entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês. Muitos estão dentro da casa do Senhor e vão escutar isso da boca do Senhor. Por que vão escutar isso da boca do Senhor? Eu vou ler agora para vocês. Eu não vou nem falar, eu vou ler que saiu da boca do Senhor mesmo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor e eles estão orando, estão cantando, estão louvando. Senhor, mas eu não peguei as pessoas para o teu reino, eu não trouxe elas. Mas olha o que é que vai, olha o que é que o Senhor vai dizer para essas pessoas, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Esse versículo aqui, esse versículo não, essa pequena frase aqui já falou tudo. Nem todo mundo que está na casa do Senhor vai entrar na porta do céu. Por isso que eu digo a vocês, vigiai, vigiai, vigiai. Nem todos vão entrar na porta do céu. Nem, é o reino, não é nem na porta, é no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade do Pai, a vontade do meu Pai que está no céu, que nós compra todas as escrituras ao pé da letra. A vontade do meu Pai que está no céu é que nós cumpra todas as santas escrituras que está aqui. Toda ela, sem deixar nada. Essa é a vontade do meu Pai que está no céu. Nós só entramos no reino dele se nós cumprir. Agora pisa, olha a sentença. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você está vendo? Não vou questionar o Senhor. E olha o que o Senhor vai dizer perante a face dessas pessoas. Preste atenção para tu não escutar isso da boca dele. Entendeu? Não quis obedecer a Santas Escrituras, vai ouvir da boca dele quando estiver perante a ele. Ó, e então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Olha o que é que o Senhor vai falar para esse povo. Fala para o povo católico, fala para o povo evangélico. Porque estão dentro dos templos. Estão dentro dos templos. E o Senhor vai dizer, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Iniquidade, pecado. Tem pessoas que estão dentro do altar, tá mentindo. Tem pessoas que estão dentro da congregação, tá fazendo a própria vontade da carne. A carne reina. Nosso espírito ele é forte, mas a nossa carne ela reina pelas coisas, as coisas que são contaminadas para que as pessoas pequem. Entendeu? Mas se a gente estiver em espírito, pode ter certeza que a pessoa não peca, não. Se você estiver em espírito, você não peca. Glória a Deus, né? Encerrei para você. Mateus, os versículos ali para vocês. Mateus 7, versículo 13, versículo 14, versículo 21, versículo 22, versículo 23.
Cuidado para que vocês não escutem isso da boca do Senhor, entendeu? Cuida. Agora bora para Jesus o caminho. As pessoas pensam, né? Cadê? Glória a Deus, já passei. É em João. As pessoas pensam que aceitou Jesus, vai viver a vida. Ah, vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Ó, é muito pelo contrário. Aceitou Jesus, nós temos um dono agora. E nós somos ordenados por Ele. Para a gente entrar no reino do Senhor, nós somos ordenados por Ele. Jesus o caminho. Vou ler para vocês, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? O Tomé fez uma pergunta. As pessoas também estão dentro da casa do Senhor, mas ainda não prestaram atenção qual é o caminho que as pessoas têm que percorrer, que tem que seguir. Olha o que o Senhor vai dizer, ó. Cuidado que vocês não estejam no caminho largo. Disse-lhe Jesus, eu vou mostrar a vocês o caminho largo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai no reino do céu se não andar com Jesus, no estreito. Quer ir pro reino do céu? Quero ir pro reino do céu. Então Jesus vai andar com ele no estreito. Vai andar com ele no apertado. É caindo, é se machucando, se ferindo, mas anda com ele. É Ele que nos deu a nossa salvação. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda. Entendeu? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora, o versículo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas querem o Senhor. Querem o Senhor, querem as bênçãos do Senhor. Mas renunciar? Renuncia não. Quero o Senhor, mas não quero renunciar não. Ainda tá cheia de si mesmo. Para com isso, povo. A gente aceitou Jesus para ser um povo diferente, entendeu? Para ser um povo humilde. Não é usar de arrogância. Arrogância, para com isso. Eu vou ler para vocês nas Santas Escrituras aqui, ó. Muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas ainda não aprenderam a renunciar. Eu aceitei Jesus. Morreu aquela velha pessoa. Ficou lá na cruz do Calvário, todos os meus pecados. Agora, se eu tô dentro da casa do Senhor e eu ainda tô igualmente eu tava no mundo, pode ter certeza que eu aceitei Jesus, mas ainda tô no caminho largo, eu ainda não saí do caminho largo. Tô no caminho largo dentro da casa do Senhor, sendo o quê? Não sou sendo sal. Eu tô sendo o quê? É como aquele mesmo versículo diz. Tem versículo que fala, quando a gente não é sal, a gente só serve para ser pisado. Ó. E preste atenção, esse versículo que eu falei para vocês agora, quantas pessoas não vão ser deixadas para trás? Tarde na igreja. Aí vai dizer assim, os vão ser pisados pelos homens. Esse versículo vai se cumprir agora, no dia do arrebatamento. Quantos estão dentro da casa do Senhor, louvando o Senhor, cantando o Senhor? Porque não tem renúncia, vão ser deixados para trás. O povo, os homens da terra vão pisar em cima de vocês. Por quê? Porque não foi sal, foi treva dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque não renunciou. Entendeu? Vão ser pisados agora. Pelos homens. Ó. Foi crente. Tava dentro da casa do Senhor. Por que não foi? Por que não subiu? Já parou pra pensar? Por isso que eu digo a vocês, renuncia. Não é eu não, quem vai falar com vocês é o Senhor, ó. E dizia a todos, ele tá falando com toda a congregação dele, tempo católico, tempo evangélico. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma ordenança do Senhor. Se tu quer vir após mim, tu tem que se negar. Tem que se negar. Quer vir? Quer estar comigo no meu reino? Se nega. Segue o meu caminho. Eu sou o caminho. Vai andar comigo no estreito. Porque eu ando com o Senhor lado a lado. Mas eu ando no estreito. Eu ando me ferindo, eu ando me machucando. Mas o que? O Senhor disse, eu tô aqui, filha. Não se preocupa, eu tô aqui. Eu vou estar contigo. Entendeu? Essa é a confiança que nós devemos ter. Cada um de nós que colhemos o Senhor como Pai. Como eu li no versículo para vocês.
Entendeu? Ele diz, qual é o pai que não corrige um filho? Então, se pode estar machucando, pode estar ferindo, mas está curando. Olha, Lucas 9, e o versículo 23, o Senhor fala conosco abertamente. Não, tem pessoas de, precisa de interpretar a Bíblia, precisa não. O Senhor abre a boca aqui, não tem que interpretar nada. Aqui o Senhor já falou a boca e disse, se quiser falar todo, ó, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, tem que se negar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia e siga-me, renuncia tudo. O Senhor fala, né? Glória a Deus. Por isso que o Senhor pede à igreja dele, esteja vigilando. O último versículo, ó. Olhai, pois, vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de gotenira, de embriaguez e de todos os cuidados desta vida. E venha sobre vós e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você está vendo? O Senhor já está avisando nesse versículo. Cuidado que vocês não sejam pegos no dia do arrebatamento. Aí pronto, não há mais tempo para que vocês corram atrás não há mais tempo não. No dia do arrebatamento não tem mais não. Como vocês se voltar para o Senhor, não. O dia é esse. O dia é hoje. Antes da hora dele. Ele reinou, ele apareceu sobre as nuvens do céu. Pode ter certeza que não há mais oportunidade, não. Quem for retirado da terra vai pagar um alto preço. Quem ficou vai pagar um alto preço. E preste-me a perder a própria salvação da sua alma, porque vocês vão ter que o quê? Vocês entenderam? O livro do Apocalipse fala abertamente. Se vocês receberem, já não pertence mais ao Deus de Israel. Agora, se vocês suportar igual Daniel, então, 5 prudentes vão sair da terra agora. 5 templos prudentes. 5 desobedientes que não gostam de obedecer nada que está escrito. Vão ser deixados para trás. 5. Mas se o Senhor perceber que o Senhor vai perder vocês para o inimigo, o Senhor tira vocês da terra. Vocês vão sair da terra com falha perante o Senhor. Vocês vão pagar um alto preço. Vigiai. Vocês vão escutar as minhas palavras. E vocês, onde vocês estiverem, vocês vão se lembrar. O Senhor usava ela, o Senhor falava conosco através da boca dela, não era ela não, era o Senhor falando conosco através da boca dela, entendeu? É isso que o Senhor está falando para o quê? Para o tempo evangélico, é isso que o Senhor está falando para o quê? Para o tempo católico. Nenhum dos dois escapa dele, e somente aqueles filhos bastardos que está na presença do Pai se afasta da presença do Pai. Está na hora de vocês se reconciliarem com o Senhor, procurarem Ele, está na hora. O Senhor está voltando, é tempo das pessoas começarem a aprender a se humilhar. Deixa de arrogância perante o nosso Criador. Não esteja com o nariz empinado, não. Baixa a cabeça, bota o rosto no pó. Canto da gente se humilhar perante o Senhor com o rosto no pó. Entendeu? Glória a Deus. Encerrei para vocês. Deixa eu soltar só um sonhozinho para vocês. Vou soltar o sonho. O Senhor peleja por nós, o Senhor. O Senhor está pelejando todo dia por nós, até o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, acaba a peleja do Senhor aqui na terra. Ele vai deixar de pelejar com os homens, vai ficar aí, ó. Se vocês quiserem que corra atrás dele agora. Ó. O Senhor tá me puxando as orelhas. Porque o sonho do arrebatamento eu já soltei muito, e tem muito. Agora eu vou soltar os outros sonhos que o Senhor tá me pedindo. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. Eu passava o período da de manhã trabalhando. E o Senhor também tá me botando outro sonho pra me soltar agora. Eu tava numa casa trabalhando. E nessa casa eu tava trabalhando de costura. Tava costurando, eu sou costureira. Eu tava costurando. E eu tava fazendo roupa. Aí no horário do almoço eu fui almoçar. Quando eu retornei, já retornei tarde, passando o horário. Quando eu fui... Só deu tempo eu experimentar a roupa. Eu experimentei a roupa. Na hora que eu experimentei a roupa, aí eu já vim, passou daquele período, ele já tava de tardezinha. Eu já vim de uma congregação do Senhor, não sei de qual. Eu só sei que eu vim de uma congregação dele. Quando eu vinha dessa congregação do Senhor,
Quando eu cheguei no beco da minha casa, vinha ou era carro ou era moto atrás de mim, eu não sei, só sei que vinha algo atrás de mim. E nesse momento, eu vinha mesmo no meio do beco. Mesmo no meio do beco e mesmo no meio do caminho. Então, isso que é pra que vocês compreendam, né? Que muitas vezes vocês sabem que eu não sei ler, não sei nem explicar as coisas direitinho pra vocês. Mas Deus me ajuda. Então, eu vinha mesmo no meio do beco e no meio do caminho do beco. E apareceu um homem voado no cavalo, voado no cavalo. E eu saí do meio pra ele passar. Quando era que eu saí do meio, quando eu olhei, ele já tava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E nesse momento que ele tava brigando com esse homem que vinha atrás de mim, a garganta, glória a Deus, a garganta tá ruim. Mas bora continuar. Na hora que ele tava ali brigando com esse homem, né, e a cor dos dois corpos dele, a cor de corpo de pessoas celestiais, entendeu? Ó, não é com a cor do nosso corpo da terra, não, é diferente, entendeu? Branquinho, branquinho, branquinho. Ó, deixa eu continuar. Eu peguei ele, né, o que tava em cima, o que tava embaixo, ele tava assim, defendendo a cabeça dele, e quem tava em cima tava batendo na cabeça dele. Quem tava em cima era o meu Senhor. Então, ele tava batendo nele, na cabeça dele, né? Então, por quê? Porque o inimigo quer roubar as ovelhas do Senhor, entendeu? E o Senhor não permite. O Senhor luta por nós. Isso é uma prova do Senhor estar lutando por nós. Agora você se alerta. Ó, aí eu peguei o Senhor, tirei o Senhor de cima dele, né? Aí eu saí andando, eu saí com o Senhor. E eu fiquei num canto. No canto que eu fiquei mais o Senhor, ele começou a beber. Mas ele bebeu tanto. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu coloquei, eu disse assim, eu fiquei com medo. Assim, eu disse assim, eu vou deixar ele aqui não. Se eu deixar ele aqui, vai que ele volta para aquele canto de novo. Aí eu não deixei ele lá. Eu botei ele nas minhas costas e trouxe ele, coloquei ele mesmo na frente da minha casa. Eu tinha uma pedra na frente da minha casa, eu coloquei ele mesmo na pedra, coloquei ele sentadinho. Aí na hora que eu coloquei ele sentadinho, eu ouvi ele assim, né? Aí eu vi que ele tava tombando. Na hora que eu vi que ele tava tombando, eu peguei e disse assim, não vou deixar ele aqui não. Se eu deixar ele vai cair, ele vai se machucar. Achei ele tão lindo, tão branquinho. Aí eu peguei e disse assim, eu vou deixar ele aqui não. Eu vou me sentar aqui. Eu me sentei do lado dele, fiquei do lado dele. Entendeu? Aí eu me acordei. Glória a Deus. Agora eu vou explicar pra vocês esse sonho na Santa Escritura. Bora? Bem rapidinho. Ó. Primeiro vai explicar onde? No Apocalipse. Por quê? Porque o Senhor vai vir agora nos buscar nós no livro do Apocalipse. Tá aqui, ó. Apocalipse 19, o versículo 11 que eu vou soltar pra vocês. Aquele homem que vinha atrás de mim, podia ter certeza que é o inimigo do Senhor. Como eu ando fazendo a vontade do Senhor, podia ter certeza que ele tava com ódio medonho. Pra poder fazer o quê? Pra poder fazer algum mal a mim. E o Senhor veio à minha defesa, que o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós. Ó. O cavaleiro no cavalo branco, você já sabe quem é, né? Ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E você já sabe agora quem é o que estava no cavalo, né? Pelo amor de Deus. Ó. E julga e peleja com justiça. Por isso que ele pegou aquele homem que vinha atrás de mim, ele estava brigando com ele, porque aquele homem vinha me fazer o mal. Mas o Senhor, ele interferiu, o Senhor sempre interfere. Porque quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, se tu tá fazendo a vontade do Senhor, tu pode ter certeza que nenhuma guerra tu tá só. O Senhor peleja do teu lado, entendeu? E é um Deus maravilhoso, eu amo ter a companhia dele. Nas minhas guerras, né? Não é nem minhas guerras, as guerras do Senhor estamos enfrentando junto, né, nessa terra. Qualquer pessoa que leva a palavra do Senhor pode ter certeza que o Senhor está do lado dessas pessoas. A palavra do Senhor falada abertamente, porque muitas congregações pregam sim, muitas congregações pregam, mas prega mais do que a prosperidade e nada da vida, mas nada da santificação. O importante, o Senhor sabe que nós precisamos dessas coisas, entendeu? Mas o importante,
acima dessas coisas, é a nossa salvação. Aquelas pessoas que pregam, todas elas, pode pregar prosperidade, mas sem deixar a santificação de lado. A santificação tem que ser a primeira, a principal é a santificação. Para que, o Senhor diz, quando o Senhor estava falando com os fariseus, o Senhor diz, tem que fazer todas, sem deixar uma fora. Vocês sabem com esse versículo que eu tô lendo, que eu já li para vocês também. Ó, li lá para confirmar para vocês. Vou ler porque o Senhor bebeu. Porque é o dia da ceia do Senhor. É dia de festa para o Senhor, dia de comemoração. O Senhor vai beber e eu estarei com ele do lado dele. Glória a Deus. E eu amo meu guerrilheiro. O leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Já encontro para soltar para vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar logo aqui. Pronto, tá aqui, ó. É Lucas 22, e o versículo 15, 16, o 17 e o 18. Ele vai falar, vocês vão entender por que ele tinha bebido. Tá em 2 sonhos que o Senhor bebe, 2 sonhos que o Senhor me mostra que o Senhor tá bebendo. Ó, disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que já não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O Senhor disse que até ele tirar o reino dele da terra, o Senhor não ceiou mais. Desde o tempo que ele ceou a última vez com os 12 discípulos dele aqui na face da terra, ele não ceou mais, ele vai ser agora no dia do arrebatamento. Por isso que o Senhor que bebeu. Por isso que ele veio, pelejou por mim, mas após isso ele foi o quê? Comemorar, entendeu? Ó, então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartir entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que ela venha, o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O Senhor deixa garantido que enquanto isso, o Senhor está o que? Só batalhando por nós. O Senhor está direto, do tempo que o Senhor fez o sacrifício, até nos tempos de hoje, o Senhor está direto batalhando por nós. Todo dia o Senhor está à nossa frente, né? Pois então, eu tenho para dizer para vocês, não joga fora a oportunidade que o Senhor te dá. O Senhor nos corrige sim nas Santas Escrituras. O Senhor chama a nossa atenção, sim. Mas se nós amamos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, pode ter certeza que nós renunciamos, entendeu? Porque o importante é o quê? O amor que nós sentimos por Ele e a nossa salvação da nossa alma. Como é que eu a amo e quero ficar longe de quem eu amo? Não, pelo contrário. Eu amo, eu quero estar perto, entendeu? Muitas pessoas vão o quê? Diz que ama o Senhor, não sei se é verdadeiro, só quem sabe dos nossos pensamentos é o Senhor. Vocês me perdoam por eu estar dizendo isso, mas o Senhor que sabe que o Senhor são dos nossos pensamentos. Só Ele sabe verdadeiramente quem ama Ele de verdade. Porque quem ama de verdade pode ter certeza que move céu e terra. É João, deixa eu ler para vocês. Aquele versículo que eu falei pra vocês, eu vou ler ele, ainda vou ler outro. Tá aqui, ó. Quando a pessoa ama o Senhor, a pessoa caminha com o Senhor. É João 5, e o versículo 20 é 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Tu só vai ter vida eterna se tu examinar, como o Senhor mesmo abriu a boca e falou. Não examinou? Então, está longe de herdar a vida eterna. Outro versículo, aquele que eu falei para vocês, ó, versículo 41. Eu não recebo a hora dos homens. O Senhor falou essa frase e encerrou ela. Eu não recebo, é só um versículo. Eu não recebo a hora dos homens. Está escrito. O Senhor está dizendo que o Senhor não recebe a hora de homem. Nós que somos carne, que tem que receber. O Senhor se fez verbo, sim, com certeza. Mas Ele é o quê? Ele é acima de todos nós. Ele foi carne, sim. Mas o Senhor não recebe as horas dos homens. Porque o Senhor é rei, o Senhor é nosso Senhor. O Senhor é majestoso, né? Então, nós que devemos receber a hora do Senhor.
42. Mas bem vós conheço que não tende em vós o amor de Deus. O Senhor abre a boca e falou no versículo 42. Se nós temos o amor de Deus, vai ter certeza que é completamente diferente do que as pessoas estão pensando, entendeu? Ó, mas, para você ver como o Senhor conhece nós, ó. Mas bem vós conheço que não tende em vós o amor de Deus. O Senhor já está dizendo que o Senhor nos conhece, entendeu? O Senhor está dizendo que nos conhece. Versículo 42 que eu terminei para vocês, tá bom? Olha, e obrigada. Também expliquei o sonho, né? E vou fazer outro vídeo, mas não agora, porque a garganta secou. Eu vou fazer outro vídeo soltando outro sonho que o Senhor quer que eu solte também, que é um sonho que eu tive essa semana. Eu não sei qual foi o dia 8, o sonho que eu tive no dia 8. Eu vou até soltar pra vocês. Então, eu vou só soltar mesmo, não vou soltar a Santa Escritura não. Depois eu solto a Santa Escritura pra vocês, referente a esse sonho. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra frente, eu tava num canto. Na hora que eu olhava pra frente, eu via várias espadas, tanto de um lado como do outro. Elas se cruzando assim, ó. Elas se cruzando. E cada espada, ela tinha o símbolo do seu país. Era várias espadas, tanto de um lado como do outro. Elas se enfrentavam, as espadas, elas se enfrentavam assim. Elas se enfrentavam e eu via no cabo de cada espada o símbolo do seu país. E eu vi claramente o símbolo do Brasil. Também de qual é o outro, meu Deus? É do Brasil, aquele outro homem, o lourão. Eu não sei como é que é aquele nome daquele homem. Então, se você quer bem falar de um lourão do outro país aí fora, estrangeiro, eu já falei pra vocês que eu ia soltar o símbolo aí, né? Então, eu vi o símbolo dele, e o símbolo do Brasil, o símbolo dele assim, bem pertinho do Brasil, entendeu? Agora, ainda não vi, não foi o símbolo de Israel, ainda não. Esse sonho foi assim, uma carreira de espada, tanto do lado como do outro. Um contra os outros. Um contra os outros. Mas você já conhece essa passagem. O Senhor só me mostrou isso, a guerra do Armagedon. Agora, o Senhor me mostrou isso, sabe por quê que o Senhor me mostrou isso? Para que vocês se acordem, vocês se alertem. E mais algo que eu vou dizer pra vocês. Não, o sonho não terminou, não. Quando eu tive essa visão, isso aí foi uma visão no sonho que eu tive. Uma visão no sonho que eu tive. Eu saí espalhando para todo mundo, o que ia acontecer. E saía mesmo. As pessoas que eu me embarroava, eu chegava e saía falando. Pois então, vocês se alertam, Jesus está voltando. O sexto, a vinda do Senhor vai ser aberto o sexto selo. O sexto selo sendo aberto, vai ser terrível na face da terra. O sexto selo vai ser aberto agora no dia do arrebatamento. Vocês se preparem. É dia de treva, é dia de escuridão. Dia de treva, não é dias não. A Bíblia não está falando sobre dias de escuridão, não. Você está dizendo que vai ser um dia de treva. É dia de treva, dia de escuridão. Não tem esse para dizer que é vários dias, não. É só um dia. Ele não falou também que era só um dia, só que ele botou dia. Entendeu? Então, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Se reconcilie com o Senhor. A gente não pode empinar o nariz perante a face do Senhor, não. Muito pelo contrário. A gente tem que deixar o quê? Tem que deixar tudo de acordo com a vontade do Senhor. Qual é o custo que tem das pessoas ter responsabilidade de deixar tudo conforme a vontade? Senhor, faz o que tu quer faz o que tu quer na tua casa. A casa é tua. Faz o que tu quer. Pode fazer, Senhor. É tua, as ovelhas são tuas. Foi tu que morreu por ela na cruz do Calvário. Eu só estou guiando, Senhor, para te entregar ela. Pode fazer, Senhor, o que tu quer, Senhor. Como eu oro sempre, Senhor, transforma essas pessoas. Transforma, Senhor, transforma, muda, entendeu? É isso que a gente deve fazer. Vocês sabem como é que a gente se limpa? Só na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar, de nos purificar. Se nós lermos e botar em prática, como eu li para vocês. Vocês viram que eu acabei de ler esse versículo para vocês. Se nós ler e botar em prática, pode ter certeza. Olha, bom dia para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Esse sonho, ele é de algo que vai acontecer. O Senhor já tinha me mostrado. Eu, dentro da minha casa, eu olhando pro céu, o Senhor me mostrou.
algo no céu, que foi justamente o que vai acontecer. Que os pais vão entrar em guerra. O Senhor me mostrou tanque, o Senhor formou formato das nuvens como tanque no céu. Tanque de guerra. O Senhor mostrou pra mim no céu. Eu vi assim, eu fiquei assim. Eu vi, foi assim uns 3, foi, o Senhor fez assim o modelo, né? As nuvens, o modelo, né? Pra mim, eu vi. Na hora que eu vi, eu vi, mas eu fiquei calada, não soltei pra vocês, não. Aí o Senhor viu que eu vi, eu não soltei, não abri a minha boca pra falar pra vocês. Pois então, aí o Senhor me mostrou em sonho. Que eu tinha visto, acordada, e eu não tinha abrido a minha boca. Agora eu tô abrindo a minha boca. Pra você ver que o Senhor faz a pessoa falar. Se a pessoa quiser se calar, o Senhor faz a gente abrir a boca e a gente falar. Entendeu? E também sonhei, eu não sonhei não, eu vi também, que vocês me perdoem, porque tem coisas, né, que eu guardo pra mim, que o Senhor me mostra no céu, mas o Senhor me mostrou o nome dele e algo no céu, porque tá escrito na Santa Escritura, eu perguntei a ele, Senhor, qual é o teu nome? E o Senhor me mostrou no céu o nome dele. Também o Senhor me mostrou o nome Seara. Aí eu fui pesquisar o que é Seara. No livro do Apocalipse, Seara é a terra que está madura no ponto de ser colhida, entendeu? Pois então, te prepara que agora muitas pessoas vão sair no dia que for aberto o sexto selo. O sexto selo vai ser aberto, muitas pessoas vão sair, muitas pessoas vão... A humanidade vai atingir todo o povo na face da terra, vocês se preparem, se preparem. É o que eu dou conselho a vocês, procure uma igreja, procure um pastor, e